Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero dar continuidade que falamos no vídeo anterior sobre o rei Davi. Davi, o nome dele em hebraico significa o amado. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, escolhido por Deus para ser rei em Israel, apesar de muitos não acreditarem, mas era propósito de Deus, de que ele fosse rei em Israel. Porque Deus, ele usa as coisas em que nós, quando olhamos aos nossos olhos, nós não acreditamos. Mas Deus, ele usa quem ele quer para manifestar o seu poder e a sua glória. E vamos voltar à história, a partir do capítulo 17, os filisteus, eles se levantaram contra Israel, a nação de Israel. E como todos nós sabemos, os filisteus, eles eram inimigos de Israel. Eles queriam destruir Israel. E o exército de Israel ficou de um lado, o exército dos filisteus do outro. E diz a palavra de Deus que dentro do exército dos filisteus existia um gigante chamado Golias, um homem com aproximadamente 3 metros de altura. E ele tinha o poder de persuadir, ele tinha gritos em que as pessoas ficavam com medo, o exército de Israel ficaram com medo quando ele gritava: será que tem homem aí em Israel para lutar comigo? E ele ameaçava o exército do Senhor. E ele colocava medo. Até Saul, ele tinha medo. Por quê? Porque Saul já estava desconectado com o Eterno. O seu coração já estava longe. Então ele não tinha mais fé, ele não tinha mais confiança. Ele acreditava nas suas espadas. E Deus permitiu realmente aquele dia, aquele palco daquela guerra, para que a glória dele fosse manifestada através de um menino, o menino Davi. E ele, mais uma vez, entra em cena neste capítulo. E o seu pai, Jessé, ele mandou Davi até os seus irmãos para que olhasse como seus irmãos estavam. E Davi assim o fez, obedeceu seu pai e foi até os seus irmãos, levando comida e pegando informação dos seus irmãos. Porém, o propósito de Deus na ida de Davi até lá não era esse. O propósito de Deus era outro. E quando Davi chegou diante de alguns rapazes que ali estavam, que foram alistados para aquela guerra, ele escutou a voz de Golias ameaçando o exército de Israel. E Davi, ele não gostou do que ele ouviu. Davi ficou indignado e ele perguntou: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Davi, ele não gostou, porque Davi, ele tinha uma outra visão de que era o exército do Senhor. E Davi, ele atribuiu o exército de Israel sendo o exército do Deus vivo. E Davi disse: eu vou lutar contra ele. Davi, ele decidiu no seu coração em lutar. Davi, ele tinha coragem que os outros não tiveram. Mas sabe por quê? Porque o seu coração, o coração deles estavam distantes de Deus. Mas o coração de Davi era confiante no Senhor. E ele, lá no Salmos de número 23, quando ele declara que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele tinha segurança em Deus. Porque ele não viu aquela afronta, ele afrontando apenas os homens. Na verdade, eles estavam afrontando ao exército do Deus vivo, do Deus de Israel. Nem os seus irmãos gostaram da presença dele lá, no acampamento. E um dos seus irmãos disseram para ele ir embora, o que ele estava fazendo ali. Muitas das vezes Deus te coloca em cenários com propósitos. E às vezes as pessoas querem nos desvirtuar dos propósitos de Deus. Elas não nos incentivam a continuar. Elas não param para nos ouvir. Porque, na verdade, elas nem têm propósito, nem têm coragem e nem quer que você também tenha. Que eu e você. Mas Davi, ele não se intimidou com as palavras do irmão. E ele disse, eu vou lutar contra ele. E esta decisão chegou até os ouvidos de Saul, e Saul mandou chamar Davi. Quando ele viu Davi, o menino que tocava harpa, o menino que tocou harpa quando ele estava perturbado por espíritos malignos. E ele olhou, ele reconheceu Davi e disse, mas você não tem capacidade de lutar contra um homem que ele já tem experiência de guerra. Você já viu o tamanho dele? Você já viu como é que ele se refere ao exército de Israel? Nas minhas palavras, estou conjecturando. Você já viu o equipamento dele, as armas, homem de guerra, forte, poderoso? Aí Davi disse, olha, o teu servo já lutou com animais ferozes. E relatou ali para Saul o que foi feito. E Saul disse, então tá bom, então você vá. Tem gente que é assim, não é? Se faz que acreditam no nosso ministério, se faz que acreditam nos propósitos que Deus tem para nós, porque nós não podemos ficar parados quando Deus fala conosco. Eu não posso cruzar os braços. Davi não cruzou os braços diante das promessas de Deus na sua vida. E quantas das vezes nós ouvimos as afrontas, não é, dos nossos inimigos espirituais, pessoas também físicas, elas gritam, ameaçando a palavra de Deus, e a gente cruza os braços, porque a gente acha que tem que ser assim mesmo, de ficarmos calados. Mas não é. Nós não podemos nos calar diante de atrocidades, diante de valores. Diante da palavra de Deus, não podemos nos calar neste mundo. O mundo não pode dominar a palavra. É a palavra de Deus que tem que dominar o mundo. Então, muitas vezes, muitas pessoas como cristãos, as ameaças vêm, né, para destruir princípios e valores. E a gente cruza os braços e a gente diz, não, a gente não pode falar, a gente não pode se posicionar, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo. Sabe o que é isso? É porque nós não estudamos de fato a palavra de Deus. A gente lê, rabisca, mas não aplica para a nossa vida. Não adianta a gente saber a Bíblia capa a capa e não praticarmos, não levarmos ela à prática das nossas vidas. Davi teve coragem, disse, esse circunciso filisteu, ele não pode falar isso, afrontar o exército do Deus vivo. Hoje mesmo o Senhor vai colocar ele em minhas mãos. Ele declarou que quem era que ia fazer? Era o Senhor. Deus vai fazer. Só que eu não vou ficar de braços cruzados. Eu vou lutar contra ele. Podemos lutar em oração, podemos lutar em jejum, mas não podemos também deixar de dizer que precisamos nos posicionar diante das coisas erradas e das afrontas do mundo que ferem princípios e valores à palavra de Deus. E Davi,
Ele não aceitou as armas que Saul lhe deu, porque armas humanas, elas não nos capacitam. Eu preciso da coragem, eu preciso da fé, eu preciso crer que quem está comigo é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. E ele foi apenas com um cajado, que simboliza autoridade, e com 5 pedras, que ele pegou no ribeiro de água, no rio de água, porém, naquela época estava seco. Israel é difícil de chover, e estava seco aquele rio. E ele pegou suas 5 pedras e se direcionou àquele gigante. Israel estava em um lado e os filisteus de outro. E no meio era o vale onde estava para acontecer uma grande batalha entre Davi e Golias. E Davi, quando ele se direcionou, Golias também se direcionou. E quando ele viu o menino, mais um para Davi enfrentar, ao chegar ali, ele enfrentou 3 pessoas. E quando Golias ele viu aquele menino, um menino que para ele foi insignificante, ele amaldiçoou, ele desprezou Davi por todos os seus deuses. Mas no Salmos de número 91, a palavra de Deus, ela nos assegura que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Davi estava confiante. Enquanto Golias o desprezava, ele já estava se preparando para o combate. Enquanto Golias dizia coisa com ele estava se preparando para o combate, olhando aonde ele atiraria aquela pedra. Glória a Deus. E naquele dia, Deus determinou que aquele gigante não ia mais zombar.